Hoje a gente vai ver potenciação e radiciação com números racionais. Não é nada diferente do que vocês já viram com inteiros no semestre passado e que vocês já viram com naturais no ano passado, tá bom? É exatamente a mesma coisa. A diferença é que agora nós vamos trabalhar com números que possuem vírgula. Vamos trabalhar com frações, tá bom? Então, não vai ser uma aula demorada porque isso aqui já está batido. Potenciação e raiz quadrada exata, a gente já viu isso muito. Viu com natural e viu com inteiro, tá bom? Então, ó, o slide vai abranger os assuntos, vejam bem, para vocês não estar dizendo que a gente não está utilizando o livro. Quem quiser acompanhar no livro, página 116 a 123 do livro de vocês aí, o livro de matemática. Vou repetir, página 116 a 123. O assunto de hoje está todinho lá, inclusive a atividade, certo? Então vamos começar. A gente vai começar trabalhando com a potenciação, tá bom? E assim como nos naturais e nos inteiros, a potenciação com racionais vai ter a base, que é o número que vai se repetir, o expoente, que vai dizer quantas vezes esse número vai repetir, e o n, que vai representar o tanto de fatores iguais, tá? Por exemplo, eu tenho aqui uma fração a elevado a n. O a é minha base, o n é o meu expoente, e o n fatores de a seria quantas vezes o a vai se repetir, tá bom, gente? É igual a natural, é igual a inteiro, não tem diferença, tá? Lembrando que quando a gente vai falar do jogo de sinal, tá? Mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos e menos com mais também é menos, ó. Quando o expoente for um número par, a potência sempre será um número inteiro positivo. E quando o expoente for um número ímpar, a potência terá o mesmo sinal da base. Aquele mesmo conceito que a gente já estudou várias vezes. Não tem como esquecer, pessoal. Então, na parte de racionais, essa coisa conceitual, essa parte conceitual aqui, não acho necessário a gente estar voltando e repetindo várias e várias vezes, porque a gente já viu isso, tá bom? Então, vamos direto para exemplos, para exercícios, né? E o primeiro deles a gente tem menos 0,2 elevado ao cubo. Menos 0,2 elevado a 3. Como é que a gente resolve isso aqui, professor? É só multiplicar o 0,2 3 vezes. E como a gente viu aqui no conceito, ó, é uma base negativa elevada a um expoente ímpar. Então o sinal vai permanecer o mesmo da base, ou seja, o sinal vai ser negativo. E como é que eu resolvo isso aqui? Isso aqui nada mais é do que 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. 3 vezes. Nós vimos isso semana passada com a professora Tabata. Realizar operações de multiplicação com números decimais. Então a gente vai fazer pegando em pares, tá? Por exemplo, eu vou pegar esse 0,2 e esse aqui, vou multiplicar eles dois aqui, ó. 0,2 vezes 0,2. Como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Multiplica normalmente como se fossem dois números inteiros e depois nós só colocamos o tanto de números atrás da vírgula, né? Do jeito que a professora Tabata ensinou. Vamos fazer aqui, ó. 0,2 vezes 0,2, ó. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 0 dá 0, tá? Aí, ó, pula essa casa aqui. 0 vezes 2 dá 0 e 0 vezes 0 dá 0. Faz o quê? Só soma aqui, ó. 4, 0 mais 0 dá 0 e aqui dá 0. Quantas casas nós temos após a vírgula? Quantos números temos após a vírgula? Ó, aqui a gente tem um número após a vírgula e aqui a gente tem outro. Então são quantos números que vão ficar após a vírgula? 1, 2, né? Então são dois números que vão ficar após a vírgula. Ou seja, isso aí é igual a 0,04. No entanto, não é ao quadrado, é ao cubo. Então a gente tem que multiplicar por esse aqui que ficou faltando, não é isso? Então é 0,04 vezes 0,2 novamente. Então, ó, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0. Pula essa casa aqui, aí, ó, fica 0 vezes 4, 0, 0 vezes 0, 0, e 0 vezes 0 também dá 0, ó. Aí a gente só faz somar. 8, 0, 0, 0. Quantos números nós temos após a vírgula, pessoal? Aqui, ó, no 0,4 a gente tem 1, 2. E aqui no 0,2 a gente tem 1.
Então esse resultado vai ter quantos números após a vírgula? 3. 3, não é isso? Então aqui tem, ó, 1, 2, 3, ó a vírgula aqui, ó. Então menos 0,2 ao cubo é igual a menos 0,008, tá bom? É só isso. A diferença é que nós vamos multiplicar pelo número determinado de vezes esse mesmo número. É a mesma coisa que a multiplicação que nós vimos na semana passada com a professora Tabata. Tá bom, gente? Muito simples. Vamos fazer esse segundo exemplo aqui. Deixa eu só apagar esse outro aqui. O segundo exemplo é menos 0,3 elevado ao quadrado. Tá? Então aqui a gente tem um expoente par e uma base negativa. Então isso significa que o meu resultado certamente vai ser positivo. Nós vimos aqui, ó, expoente par, potência positiva, expoente ímpar, mesmo sinal da base. Então se o sinal está negativo, mas meu expoente é par, o expoente aqui é 2, então o meu resultado é positivo. Ou seja, isso aqui vai ser igual a mais 0,3 vezes 0,3. Por que duas vezes? Porque está elevado ao quadrado. Então eu vou multiplicar ele por ele mesmo duas vezes, tá bom? Então, ó, 0,3 vezes 0,3. Como é que a gente resolve isso aqui? Vamos lá, gente. 3 vezes 3. 9. 9. Muito bem. 3 vezes 0. 0. 0. Aí pula essa casa aqui, né? 0 vezes 3 dá o quê? 0. E 0 vezes 0 0. dá 0. A 0. gente realiza a soma aqui, ó. 9, 0 mais 0, 0. E aqui, 0. Quantas casas, pessoal, vai ter esse número aqui? Onde é que a vírgula vai ficar aqui nesse 009? Entre o 0 e 0. Entre o 0 e 0. Por quê? Porque São duas coisas ali. casa antes. Isso, justamente. Temos duas casas antes da vírgula. Ó, aqui no primeiro nós temos uma e aqui no segundo nós temos outra. Então são duas casas. A gente começa a contar daqui, ó. 1, 2. Então, ó, 0,09 é o resultado dessa multiplicação. Ou seja, menos 0,3 elevado ao quadrado é igual a 0,09. Mais 0,09, viu, gente? Muito simples, né? Então vamos para frente. Agora, gente, nós vamos lembrar daquelas propriedades. As mesmas propriedades que valem para naturais e que valem para inteiros vão valer também para racionais, que é potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Quociente de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Potência da potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então essas propriedades vão valer também para racionais. Veja bem, eu tenho 1,2 elevado a 3 multiplicado por 3,2 elevado a 5. Isso aqui vai ser igual aqui. A gente vai aplicar a propriedade do produto de potências de mesma base. Veja bem, 1,2 aqui e 1,2 aqui. Isso aqui a gente faz o que, gente? Quando nós temos um produto de potência de mesma base. Nós conservamos essa base de 1,2 e somamos os seus expoentes. Aqui no primeiro fator é um 3 e no segundo fator é um 5. Então, quanto é o resultado dessa multiplicação aqui? Isso aqui é 1,2 elevado a 8. Tá bom? Quer perguntar alguma coisa? Ok. Eu não entendi. Quem falou aí? Não, não queria perguntar não, só falei a resposta. Ah, tá. Pois é. Então, eu não vou fazer isso aqui porque eu acredito que todo mundo já conseguiu fazer baseado nos exemplos anteriores. Mas você ia multiplicar 1,2 por ele mesmo 8 vezes para poder encontrar o resultado, tá bom? Então aqui é só para efeito de demonstração da propriedade, tá? Segunda propriedade, que é o quociente de potências de mesma base, né? Quando nós temos uma divisão
entre potências que possuem a mesma base. Nós temos aqui menos 5 nonos elevado à sétima potência, dividido por menos 5 nonos elevado à terceira, né, elevado a 3. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Nós conservamos a base e subtraímos os seus expoentes, né? Ó, menos 5 nonos é a nossa potência, é a nossa base, então a gente conserva ela e vai subtrair esses expoentes aqui, ó. A gente tem 7 e aqui a gente tem 3. Então é 5 menos 5, menos 5 sobre 9 elevado a 7 menos 3, que vai ser igual aí, ó, a menos 5 sobre 9 elevado à quarta potência. Tá bom, gente? Não tem como ficar dúvida nisso aqui, né? Porque a gente já bateu muito, nós já trabalhamos muito essas propriedades aqui. Acredito que vocês já tenham elas aí enraizadas na cabeça de vocês, né? Terceira propriedade, a potência de uma potência, gente. Essa aqui é a mais simples de todas. Quando nós temos aqui um expoente que está elevado a outro expoente, né? Nós temos uma base, temos uma potência aqui que está elevada a uma outra potência, né? Temos menos 6,2 elevado à quinta potência, que está sendo elevada ao quadrado, a segunda potência. Então, basta que nós conservemos essa base de menos 6,2 e multiplicamos o seu expoente, 5 vezes 2. E é o resultado dessa potência, tá? Então, seria assim, ó, menos 6,2 elevado a 5 vezes 2. Isso aqui é igual a 6 vezes 2 elevado a 5 vezes 2, 10, não é isso? Menos 6,2 elevado à décima potência. Tá bom, gente? Terceira propriedade muito simples. E a quarta e última, que é a potência de um produto ou de um quociente. Aqui basicamente é o que a gente chama de espalhar a potência, né? Nós temos aqui um produto de menos 0,2 vezes 0,3. O produto inteiro está elevado ao cubo, tá? Então isso significa dizer o quê? Que isso aqui é a mesma coisa que menos 0,2 ao cubo vezes 0,3 ao cubo, tá bom? Vale a mesma coisa para o quociente, para a divisão, ó. Tá vendo, ó? Vale a mesma coisa. Nós temos aqui uma divisão que está sendo elevada ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 0,8 ao quadrado dividido por menos 0,4 ao quadrado, tá? Lembrando que essa quarta propriedade só vale para multiplicação e para divisão. Ela não vale para soma e ela não vale para subtração, tá bom, gente? Ela só vale para multiplicação e divisão, certo? Isso aqui vocês já sabiam. Agora a gente vai passar para a parte nova, tá? Isso aqui é uma coisa que começa a ser trabalhada nos números racionais, porque ele é de extrema importância aqui dentro desse conjunto, que é o expoente negativo. Quando nós temos uma base na qual ela está elevada a um expoente negativo, independente desta base ser positiva ou negativa, tá? O resultado disso aqui é o inverso dela. Como assim, professor? O inverso dela. Se eu tenho um número A que está elevado a um expoente negativo, o resultado disso aqui nada mais é do que 1 sobre A elevado a N. Tá? Nós temos que tornar esse expoente positivo para poder resolver. Tranquilo, gente? Então nós temos que fazer o quê? Inverter essa base. Tá? E é por isso que eu trouxe aqui 4 exemplos para a gente trabalhar bem e entender o que é o inverso. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro exemplo é 2 elevado a menos 1. Eu não posso resolver do jeito que está aqui. Eu tenho que tornar esse expoente positivo. Como é que eu faço isso? Eu trago o inverso disso aqui. Se eu tenho menos 2 elevado a 1, como é que eu vou conseguir resolver isso aqui? Deixando o meu expoente positivo. Como é que ele fica positivo? Fazendo o inverso da base. Ou seja, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 1. Tá bom? Se eu tenho aqui 6 elevado a menos 2, eu não posso resolver da forma que está aqui. Eu tenho que deixar este expoente positivo. E como é que eu faço isso? Eu trago o inverso da base. E qual é o inverso de 6? 1 sexto. Aí sim, 1 sexto ao quadrado. Dúvida a respeito disso aqui? O que é o inverso? Não.
Não, né? Então, quando eu tenho um número inteiro, o inverso dele é 1 sobre ele, tá? Se eu tivesse aqui... deixa eu mudar de cor. Se eu tivesse aqui, ó, 3 elevado a menos 3. Eu não posso resolver da forma que está aqui com esse expoente negativo. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que tornar este expoente positivo. Como, professor? Fazendo o inverso da base. Qual é o inverso de 3? É 1 sobre 3. É 1 terço. 1 terço elevado ao cubo. Tá, gente? Se eu tivesse 17 elevado a menos 24, como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho que deixar esse expoente positivo. Então, eu faço o inverso. Aqui, ó, é 1 sobre 17 avos elevado a 24. Então, o inverso de um número inteiro, quando eu tenho uma base inteira, ou quando eu tenho uma base na forma decimal, o inverso desse número é 1 sobre ele, viu? Agora, quando eu tenho um expoente, quando eu tenho uma base fracionária, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou inverter. Só que na fração, o inverso dela é simplesmente o que está embaixo vai para cima e o que está para cima vai para baixo. Se torna mais fácil ainda. Ó, eu tenho menos 2 quintos elevado a menos 2. Eu não posso resolver isso na forma que está 2 quintos elevado a menos 2. Então eu tenho que deixar esse expoente positivo. Como? Fazendo o inverso. Então, se eu faço o inverso de 2 quintos, como é que eu faço isso? O que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vai para cima. Ou seja, o inverso de 2 quintos é 5 sobre 2, é 5 meios elevado ao quadrado. Agora sim eu posso resolver essa potência. Aqui, ó, menos 7 sobre 10 elevado a menos 1. Tenho que deixar isso aqui positivo. Como é que eu faço? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Ou seja, se eu tenho 7 sobre 10 elevado a menos 1, o inverso disso aqui é menos 10 sobre 7 elevado a 1. Tá bom? Então, quando eu tenho um expoente negativo, eu preciso deixar este expoente positivo. Fazendo como? Fazendo o inverso da base. Tá? A gente pode passar o dia inteiro fazendo o inverso, que vai ser sempre a mesma coisa. Quando é um inteiro, é 1 sobre alguma coisa. Quando é uma fração, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Dúvidas? Não, né? Bora para frente. Isso aqui é uma observação que eu trouxe, mas não há necessidade de lembrar a vocês, né? Porque isso aqui a gente trabalhou muito. Quando eu tenho um número que ele está elevado, um número negativo que está elevado a um expoente π e ele está dentro do parênteses, esse resultado é positivo. Mas se eu tiver dessa forma aqui um expoente positivo e uma base negativa na qual não tem um parêntese, tá? Então a gente simplesmente faz a operação e deixa o sinal. Isso aqui todo mundo já lembrava. E todo número elevado a zero é igual a 1, sempre. Qualquer número, independente de qual seja. Se esse número for elevado a zero, ele vai ser igual a 1, sempre. Tá? As observações aí a gente já sabia também. Agora a gente passa para a parte de raiz quadrada, que é basicamente um complemento da potenciação. Também nós sabemos os conceitos, nós já vimos raiz quadrada exata de inteiro, já vimos raiz quadrada de naturais, então não vai ser difícil também, tá? A diferença é que agora a gente vai apresentar algumas propriedades. A raiz quadrada exata de um número racional positivo é um número racional positivo que elevado ao quadrado resulta no número inicial. A gente tem os conceitos aqui, né? O n é o índice, aí isso aqui é o radical, o a é o radicando e o b é a raiz de a, tá? Isso aqui todo mundo já lembrava. Vamos a alguns exemplos, tá? Raiz quadrada de 0,36. Eu tenho que pensar no número racional que elevado ao quadrado, esse número vai ser igual a 0,36. E aí? Complicado, né? Esse número aqui, ele é o 0,6. Por quê, professor? Porque se nós elevarmos o 0,6 ao quadrado, nós vamos obter 0,36. Então, se 0,6 ao quadrado é igual a 0,36, então a raiz de 0,36, a raiz quadrada de 0,36 é igual a 0,6. A mesma coisa aqui com 0,64. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 0,64, gente?
0,8, não é isso? Se eu elevar 0,8 ao quadrado, eu vou obter aí 0,64, tá? Então, é de extrema importância que vocês entendam que é a mesma coisa. Da mesma forma que foi com o inteiro, da mesma forma que foi com o natural, vai ser com os racionais, tá? Só um minuto, pessoal. Vamos para frente. Agora, é de extrema importância que vocês entendam essa propriedade aqui. Por quê? Porque quando vocês entenderem essa propriedade, vocês vão conseguir calcular raízes de números decimais com muita mais facilidade, tá? A propriedade diz o seguinte: se eu tenho uma raiz enésima de uma fração AB, isso aqui significa que é a mesma coisa que a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de 1/2, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 1 dividido pela raiz de 2. Se eu tenho a raiz quadrada de 3/4, isso aqui é a mesma coisa que a raiz de 3 dividido pela raiz de 4. Se eu tenho a raiz quadrada de, sei lá, 77 por 81, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 77 dividido pela raiz quadrada de 81. É simplesmente eu dividir a raiz, colocar a raiz em cima e embaixo. Se eu tenho uma fração na qual esta fração está dentro de uma raiz, significa que é a raiz da de cima dividido pela raiz da de baixo. Tal ferramenta é muito útil para calcular raízes de números racionais, pois nós conseguimos colocá-los em forma de fração. Nós vimos isso na introdução de números racionais com a professora Chandra. Todo número racional pode ser transformado em uma fração. Tenho certeza que ela ensinou isso para vocês e não é difícil. Então, ao invés de a gente trabalhar com raízes decimais, vamos trabalhar com raízes fracionárias, que é mais fácil da gente trabalhar por conta dessa propriedade aqui, que nos garante essa facilidade, tá bom? Por exemplo, eu quero resolver a raiz quadrada do número racional 81 dividido por 121. Se vocês fizerem isso na calculadora, 81 dividido por 121 vai dar um número quebrado aí, 0, alguma coisa, nem sei dizer. E é muito difícil pensar em um número na forma decimal que elevado ao quadrado vai ser igual a este que vocês estão procurando. Então o que é que a gente faz? Nós precisamos transformar isso numa fração. Neste primeiro caso aqui, isso aqui já está numa fração. Então a gente faz o quê? Só aplica a propriedade. Se eu tenho a raiz quadrada de 81 dividido por 121, isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é simplesmente igual a raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 121. Perceberam como ficou mais fácil? Quanto é a raiz de 81, pessoal? 9. 9. E a raiz quadrada de 121 é? 11. 11, perfeito. 11, perfeito. Então, gente, a raiz quadrada de 81 dividido por 121 é igual a 9 sobre 11. Percebeu como é simples? Olha esse segundo caso aqui. Nós temos 4,41. Aí a gente fica pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Qual é este número que elevado ao quadrado vai ser igual a 441, gente? Qual é esse número? Aliás, a 4,41. Que número é esse? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que a professora ensinou lá na primeira aula para vocês, que é pegar este número decimal e transformar ele em quê? Em uma fração. No caso de vocês não vão precisar trabalhar com frações geratrizes, tá? Porque isso é mais para frente. Só que aqui, nos casos de vocês vão ter sempre frações que vai ter como denominador números como 10, 100, 1000, tá? E como é que eu consigo obter a forma fracionária desses números? Lembra que a professora Tabata ensinou que para fazer a divisão é preciso ir multiplicando por 10?
Porque quando a gente vai multiplicando por 10, a gente vai tornando este número inteiro, vai fazendo essa casa, fazendo essa vírgula andar, até que ela se torne um número inteiro. Então veja aqui comigo. A fração, a forma fracionária deste número aqui, vai ser igual a ele inteiro, na parte de cima, dividido por 1 e o tanto de zero para cada um dos números que estiverem após esta vírgula. Como assim, professor? Veja bem. Eu quero saber qual é a forma fracionária de 4,41. Como é que eu faço isso, gente? No meu numerador, na parte de cima, nada mais é do que esse número inteiro. Como assim esse número inteiro? Este número sem vírgula. Ou seja, 441. E no meu denominador eu vou ter o quê? Eu vou ter um 1 e um 0 para cada número após a vírgula. Quantos números eu tenho aqui após a vírgula, gente? Eu tenho 4 e tenho 1. Eu tenho quantos números? 2. 2, não é isso? Então, 2. ó. 2. 1, 2. 4,41 é a mesma coisa que 441 dividido por 100. Legal demais, né? Se eu tenho, por exemplo, 0,7. Deixa eu abrir uma janelinha aqui. 0,7. Eu quero encontrar a fração que representa 0,7. Como é que eu faço isso? Este número inteiro no meu numerador, ou seja, 0,7. Qual é o número inteiro que tem aqui? É o 7, né? Ele sem vírgula. E no meu denominador é um 1 e um 0 para cada número após a vírgula. Qual é o número que eu tenho aqui após a vírgula? É o 7, ou seja, só tenho um número após a vírgula, então é só um 0. Ou seja, a fração que representa 0,7 é 7 sobre 10. E vai ser assim para qualquer outro número que vocês vão trabalhar aqui, tá bom? Então vamos ao nosso caso específico, que é 4,41. Nós já fizemos aqui. Nós sabemos que 4,41 é a mesma coisa que 441 sobre 100. Ou seja, a raiz quadrada de 4,41 é a mesma coisa da raiz quadrada de 441 dividido por 100. Agora a gente pode aplicar a propriedade da fração, que a raiz quadrada de 441 sobre 100 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 441 dividido pela raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 441 é 21. Confere. Acho que sim, é 21. E a raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, gente, a raiz quadrada de 4,41 é igual a 21 sobre 10, ou simplesmente 2,1. Perceberam como é muito mais simples a gente transformar isso em fração e calcular a raiz em cima e embaixo, porque nós estamos trabalhando com duas raízes inteiras, que é bem mais fácil da gente pensar do que pensar em forma decimal. Olha este outro exemplo aqui, 1,69. Que número é esse? Que quando eu elevar ao quadrado eu vou obter 1,69. É difícil de pensar, né? Mas nós sabemos transformar isso aqui numa fração. Ou seja, 1,69 na forma fracionária é o quê? É o número inteiro no meu numerador, ou seja, 1, 6, 9. E um 0, aí tu coloca um 1 aqui. E um 0 para cada número que tiver após a vírgula. Quantos números eu tenho após a vírgula? 1, 2. Então quantos zeros eu vou colocar aqui? 2 zeros. 2. Ou seja, 1,69 na forma fracionária é 169 sobre 100. Cara, isso é uma mão na roda. Agora isso aqui é igual o quê? A raiz quadrada de 169 dividido por 100. Ou seja, é a mesma coisa que o quê?
a raiz quadrada de 169 dividido pela raiz quadrada de 100. Isso aqui é igual ao que, pessoal? A raiz quadrada de 169 é 13 e a raiz quadrada de 100 É 10. 10. Então, a raiz quadrada de 1,69 é igual a 13 sobre 10 ou simplesmente 1,3. Percebe como é fácil? É muito melhor do que eu pensar em um número que elevado ao quadrado vai ser igual a 1,69. Tá? E é sempre assim. Veja esse último exemplo. A raiz quadrada de 0,04. Gente, que número é esse? Pelo amor de Deus, como é que eu vou encontrar um número desse jeito? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Transformar esse número em uma fração. Ó. Eu tenho 0,004. Então, como é a forma fracionária desse número? Na parte de cima, ele na forma inteira, ou seja, 4, dividido por 1, mais o tanto de zero para cada um dos números que tem após a vírgula. Quantos números eu tenho aqui após a vírgula? 1, 2, 3. Então eu vou colocar quantos zeros? 3. 3. 1, 2, 3. 3. Ou seja, 0,004 na forma fracionária é a mesma coisa que 4 sobre 1000. Então, a raiz quadrada de 0,004 é igual à raiz quadrada de 4 sobre 1000. Que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 1000. Tá? A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de 1000 não é 100. Não lembro, acho que 1000 não tem raiz quadrada exata. Deixa eu ver bem aqui na minha calculadora. Aqui tá uma bagunça tão grande, pessoal, que eu não tô nem me concentrando direito. É isso mesmo, 1000 não tem raiz quadrada exata. Então a gente pode deixar aqui dentro da raiz, tá bom? Então a raiz quadrada de 1000 seria 2 por isso aqui, pela raiz de 1000, tá bom? É só isso. Sempre. Só isso sempre. Tá. Deixa eu ver aqui se tem espaço para um último exemplo. Deixa eu só apagar aqui. Tá bom, então. Só desliga os microfones, tá? Desliga os microfones. Se não forem falar, desliga os microfones. Tá bom? Oi. Alguém falou? Olha que interessante. Um último exemplo agora, só pra gente guardar como é que funciona isso aqui. Eu quero saber a raiz quadrada de 1,44. Que número é esse, gente? Que quando eu elevar ao quadrado, eu vou obter 1,44. Extremamente difícil pensar em um número assim. Só que eu sei transformar este número em uma fração. A fração é o quê? Na parte de cima é o número inteiro, ou seja, ele sem vírgula, 1, 4, 4. E na parte de baixo é o quê? É um 1 mais um 0 para cada número após a vírgula. Eu tenho 2 números após a vírgula, então eu vou colocar 2 zeros. Então 1,44 é a mesma coisa que 144 dividido por 100. Ou seja, a raiz quadrada de 1,44 é a raiz quadrada de 144 sobre 100, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 144 dividido pela raiz quadrada de 100, que é a mesma coisa que o que? A raiz quadrada de 144 é 12 e a raiz quadrada de 100 é 10. Ou seja, a raiz quadrada de 1,44 é igual a 12 sobre 100 ou simplesmente 1,2. Tá bom? Então trabalhem sempre com isso em mente. Trabalhar com números decimais é complicado, mas trabalhar com frações é bom porque eu consigo tirar o número inteiro em cima e o número inteiro embaixo, tá? Então sempre trabalhem com isso, tenham sempre